Descubra a revelação divina para restaurar seu casamento em 40 dias com oração poderosa. Ana sempre acreditou que a fé poderia mover montanhas. Desde criança, participava das reuniões da igreja e as histórias de milagres a encantavam. Mas agora, aos 32 anos, seu mundo estava desmoronando. Casada com Carlos há 10 anos, os sorrisos que outrora preenchiam a casa se transformaram em silêncios pesados e olhares distantes. A rotina exaustiva e os desentendimentos constantes desgastavam o amor que um dia brilharam como as estrelas em uma noite clara. Ela não sabia mais como lutar por aquilo que tanto desejava. Em um culto especial, onde o aroma de incenso e a luz suave das velas envolviam a congregação, Ana ouviu as pessoas orando por casais em dificuldades. A dor em seu coração aumentou como uma tempestade se formando no horizonte. As palavras dos irmãos ecoavam: Deus é poderoso para restaurar. Quando o pastor mencionou o poder da oração, algo despertou dentro dela. Ana sentiu uma energia divina tocando sua alma, e ao chegar em casa, se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Com lágrimas nos olhos, ela clamou por ajuda pedindo um milagre. E então, a revelação chegou como um raio de luz. Em 40 dias, seu casamento poderia ser transformado. Animada e com um novo propósito queimando em seu coração, Ana dedicou-se à oração. A ideia de que a fé combinada com devoção poderia mudar toda a sua vida conjugal a incendiava. Mas Carlos, desconectado da fé, começou a mostrar descrença nas mudanças de sua esposa. Ele a observava com os olhos semicerrados, como se estivesse assistindo a um espetáculo que não compreendia. Ana, porém, não se deixaria abater. Com perseverança, iniciou um diário de fé, anotando cada oração feita e cada pequeno sinal de mudança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ao longo dos dias, o ambiente em casa começava a mudar sutilmente. O frio das interações dava espaço para pequenos gestos. Um toque leve no braço, um sorriso tímido durante o jantar. Ana percebia que as orações em família, inicialmente um desafio, tornavam-se a base de um ritual sagrado que a unia novamente a Carlos. Mas as dúvidas ainda pairavam no ar, criando um clima tenso e incerto. A cada noite, ela orava fervorosamente, pedindo por sabedoria e força, enquanto seu coração pulsava com a esperança de um futuro renovado. Quando os 40 dias se aproximavam, a mudança em Carlos se intensificava. Ele começou a frequentar a igreja novamente, participando das reuniões de oração, mas a luta interna era visível. Numa noite marcada por velas acesas e vozes elevadas em louvor, a congregação decidiu realizar uma noite especial de oração pela vida de Ana e Carlos. O ambiente estava carregado de expectativa e tensão. Ana se levantou, o coração acelerado, sentindo que esse era o momento de abrir seu coração monótono de dor e solidão. Mas antes que pudesse se pronunciar, um trovão ressoou lá fora, como se o próprio céu estivesse intercedendo. O impacto foi palpável, e todos se calaram por um instante, deixando o medo e a esperança dançarem entre eles. Ana questionou-se se aquele era o sinal que tanto esperava. Estaria a intervenção divina finalmente se concretizando? O silêncio que se instalou após o trovão foi profundo. Parecia que o universo inteiro estava aguardando, como se todos os anjos do céu estivessem prestando atenção na súplica de Ana.
Seu coração pulsava com um misto de paixão e temor. Ali, em meio a uma multidão de fiéis, ela percebeu que a sua luta pela restauração do casamento não era apenas sua, mas de muitos outros que também clamavam por mudança. Ao sentir a pressão dessa responsabilidade, Ana levantou a voz e as palavras fluíram como um rio transbordante. Senhor, eu venho a Ti, não apenas por mim, mas por todos nós que buscamos a transformação em nossas vidas. Que este momento seja um divisor de águas, tanto para mim quanto para Carlos. O pastor, percebendo a intensidade do momento, se uniu a Ana, pedindo a todos que se unissem em oração. As vozes se entrelaçavam em clamores, fervendo de paixão e fé. Ana sentiu as mãos sobre seus ombros, apoiando-a, enquanto pedia a força que apenas Deus poderia fornecer. Assim que o ambiente se encheu de fé, um calor sobrenatural tomou conta do lugar, aquecendo os corações e dissipando as dúvidas como a luz do dia faz com a neblina. Carlos, embora cético no início, não pôde ignorar a energia que pairava no ar. Ele estava começando a entender que o aconchego da congregação e a devoção de Ana eram mais que simples gestos. Eram manifestações da força de Deus. Ao olhar ao seu redor, viu pessoas chorando e se abraçando, sentindo o poder da oração que estava presente. Para ele, era como se o véu entre o mundo material e o espiritual estivesse se desfazendo, permitindo que ele visse algo além de sua dor. Durante o próximo mês, algo extraordinário passou a acontecer na vida de Ana e Carlos. As pequenas interações que antes eram quase inexistentes, agora eram marcadas por mais conexão. Uma risada aqui, um gesto carinhoso ali. Carlos começou a fazer perguntas sobre a fé de Ana e a maneira como ela encontrava esperança nas situações mais difíceis. A cada resposta que ela dava, sentia que uma parte da clara barreira entre eles se dissipava. Num domingo, ao regressar da igreja, Carlos viu Ana sentada no sofá com o diário de fé no colo. Ele se aproximou e leu algumas anotações. Ao ver os registros das orações que ela havia feito e os milagres que estavam acontecendo na vida deles, uma nova luz brilhou em seus olhos. Você realmente acredita que isso pode funcionar, não é? Ele perguntou, quase como se estivesse desafiando-a. Ana sorriu, cheia de gratidão. Eu não apenas acredito, Carlos. Eu tenho a certeza de que Deus está aqui, nos guiando. Cada dia é um passo em direção à nossa liberdade emocional e espiritual. Enquanto conversavam, uma sensação de esperança subiu entre eles, como um sopro fresco no ar abafado. Mas mesmo com esse avanço, Ana sabia que ainda havia desafios pela frente. A dúvida de Carlos ainda assombrava, e a jornada estava longe de ser completa. Naquela noite, Ana decidiu orar mais uma vez. O que mais a espera? Qual era o próximo passo para que todo o peso que ainda restava fosse removido? Ao fechar os olhos, o Senhor lhe deu uma nova direção. Com o coração pulsando, ela escutou um sussurro suave em sua alma. Prepare-se, pois a verdadeira transformação está apenas começando. E assim, com uma expectativa renovada, Ana se perguntou: qual será o próximo movimento de Deus em nossas vidas? A manhã seguinte chegou com um sol radiante, banhando o lar de Ana e Carlos com uma luz dourada. Era como se a própria criação estivesse em sintonia com a transformação que se desenrolava diante deles. Ana sentia dentro de si a energia pulsante de um novo começo, um momento em que os céus pareciam perto o suficiente para que pudesse tocá-los. Ao se preparar para o dia, ela decidiu que era hora de dar um passo mais audacioso. O sussurro que ouvira na noite anterior ecoava em sua mente, e ela sabia que precisava agir de acordo com isso. Naquele dia, ela planejou algo especial, um retiro de oração. Não apenas para ela, mas para Carlos também. A ideia gerou uma combinação de nervosismo e empolgação. O que será que ele vai pensar? Questionou-se, mas logo lembrou-se do compromisso de confiar.
Era um momento que exigia coragem, mas ela estava disposta a usar a fé como seu guia. Carlos, o que você acha de fazermos um retiro de oração? Ana perguntou enquanto tomavam café da manhã. Ele levantou a vista, surpreso. Um quê, exatamente? Ele indagou, tentando decifrar a proposta. Algo como um tempo só para nós dois, para orar e refletir. Pode ser uma maneira de nos reconectar e de buscar a direção de Deus para nós. O que acha? Disse Ana, segurando a respiração, ansiosa pela resposta. Carlos hesitou por um momento, procurando as palavras certas. Bem, nunca fiz algo assim, mas estou disposto a tentar. Ele finalmente admitiu, revelando um lampejo de compreensão em seu olhar. O coração de Ana pulou de alegria. Era um sinal. Uma nova esperança estava despontando. Os dias seguintes foram preenchidos com planos. Ana buscou um lugar tranquilo, longe das distrações da cidade. Uma pequena pousada cercada pela natureza, onde poderiam se afastar e ouvir com clareza a voz de Deus. Cada detalhe foi escolhido com carinho, do agendamento da estadia aos versículos que ela pretendia compartilhar com Carlos. Chamou isso de nosso tempo com o Senhor. Na véspera do retiro, Ana se sentia nervosa e animada, como se estivesse prestes a alcançar o ápice de uma montanha. Enquanto organizava os itens para levar, lembrou-se das orações coletivas e da nova conexão que estava brotando em seu casamento. No entanto, uma tensão interior persistia. E se Carlos se fechasse novamente? E se ele não sentisse a presença de Deus? No dia do retiro, eles partiram, e a paisagem os envolveu em uma atmosfera tranquila. Ao chegarem à pousada, a essência do lugar parecia respirar paz. As árvores ao redor dançavam suavemente com o vento, e Ana sentiu que Deus estava ali, esperando por eles. O primeiro dia foi dedicado a explorar o local e a se aprofundar na conexão um com o outro. À noite, sob um céu de estrelas, Ana fez uma proposta. Vamos orar juntos, Carlos. Apenas nós dois, sem distrações. Que tal começarmos a nossa jornada aqui? Carlos assentiu e eles se sentaram em um pequeno deck. As palavras de Ana foram surgindo lentamente, como um rio que brotava. Ao orar, seu olhar se iluminava, e Carlos começou a sentir a atmosfera ao redor mudar. Não era mais um simples gesto, era um convite para entrar na presença de Deus. Enquanto oravam, algo extraordinário aconteceu. As palavras que antes pareciam estranhas para Carlos começaram a fazer sentido. Ele sentiu uma leveza dentro de si, uma paz que ele nunca antes experimentara. O peso da dúvida se dissipava e as chaves da restauração pareciam estar em suas mãos. "O Senhor está aqui, não está?" Ele sussurrou, quase sem acreditar na transformação que estava ocorrendo. Ana sorriu. Sim, ele está. E esse é apenas o começo. Mal sabiam eles que uma revelação divina ainda estava por vir. O que mais Deus tinha reservado para eles? O que seria necessário desvendar para que a verdadeira transformação se realizasse? Ana e Carlos se aquietaram no deck, absorvendo a serenidade da noite. O céu estava repleto de estrelas, como se fossem testemunhas silenciosas do que estava se desenrolando em seus corações. A conexão que agora viviam parecia mais que um simples momento. Era uma dança cósmica, onde cada palavra proferida se entrelaçava com a essência divina. Ana percebeu que juntos se aproximavam de algo maior. "Carlos, você sente isso?" perguntou ela, quebrando o silêncio místico que os envolvia. Essa paz? É como se tudo o que nos separava estivesse se dissipando. "É verdade, Ana," ele respondeu, a emoção ressonando em sua voz. "Nunca pensei que orar pudesse ser tão profundo. É como se eu estivesse despertando de um longo sono." Ana sorriu, seu coração pulsando com uma alegria inexplicável. Era como se cada oração disparasse uma flecha em direção ao céu e aquelas flechas retornavam como bênçãos em forma de luz.
Ela sabia que a jornada estava apenas começando. Movida por um impulso interior, Ana continuou. Vamos conversar sobre o que Deus está fazendo em nós. O que você sentiu antes de vir para cá? Carlos hesitou, buscando as palavras adequadas. Eu não sei ao certo, mas, em algum momento, senti que havia algo dentro de mim que precisava ser liberado, algo que me impedia de ser quem eu realmente sou. Agora, sinto que as correntes estão se quebrando. A intensidade da conversa tomou conta do ar, e Ana percebeu que a vulnerabilidade de Carlos era um presente único. Vamos nos comprometer a buscar essa transformação juntos, dia após dia. O que você acha de focarmos em um versículo específico durante esses dias? Ele olhou perdido por um instante, mas depois concordou. Sim, isso parece bom. Ana imediatamente se lembrou de um versículo enfocado em esperança e amor. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Acho que esse pode nos guiar, disse ela, a voz cheia de expectativa. Após concordarem, a conversa fluiu naturalmente, como um riacho que corria fresco e claro. A cada compartilhamento, os medos e receios foram se dissipando, dando espaço para uma nova camada de compreensão e amor. Ana não conseguia conter a alegria enquanto via Carlos se abrir. Quando o momento de oração chegou novamente, ambos sentiram um impulso para clamar ao Senhor com fervor. Enquanto oravam, lágrimas deslizavam pelo rosto de Ana, um testemunho visível de uma transformação que transcendeu o momento. Carlos, ao seu lado, também se deixava envolver pela emoção. Ele entendeu que era um momento de entrega total, sem espaços para dúvidas. Senhor, nós te buscamos e pedimos por direção, que cada dia nos aproxime mais de ti e um do outro. Que a nossa união seja um reflexo do teu amor. As palavras fluíram como um hino nas profundezas das almas deles. Após aquela oração poderosa, um silêncio tomou conta do ambiente e Ana sentia que algo mais estava prestes a se revelar. O céu estrelado parecia ainda mais próximo, como se estivesse sussurrando segredos antigos. Carlos quebrou o silêncio. Você acha que Deus tem um plano específico para nós? Algo que precisamos descobrir? Ana olhou para ele com os olhos brilhando. Sim, eu sinto isso. Talvez o nosso retiro seja a chave, um portal que nos levará a algo surpreendente. Precisamos estar atentos e prontos para ouvir o que ele tem a nos dizer. Nesse instante, uma brisa suave acariciou seus rostos, como se a própria natureza estivesse assentindo com a certeza de novas revelações. O que mais aguardava por eles? Que portas ainda seriam abertas ao longo daquela jornada? Enquanto os dois observavam as estrelas, um novo mistério pairava no ar. A noite ainda guardava segredos, e eles estavam prontos para desvendá-los. O que será que Deus tinha reservado para o próximo dia? A expectativa pairava, como um perfume doce de promessas não reveladas. Ana e Carlos despertaram na manhã seguinte com a luz suave do sol entrando pelas janelas. O novo dia trazia uma alegria palpável, como se a própria luz estivesse animada pelo que já estavam vivenciando. O aroma do café fresco preenchia o ar, contribuindo para a atmosfera acolhedora que cercava o retiro. Enquanto tomavam café, Carlos olhava para Ana, admirando o brilho que seus olhos emanavam. Você consegue sentir a energia deste lugar? É como se cada canto estivesse vibrando com promessas, disse ele, recostando-se na cadeira. É verdade, há algo especial aqui, respondeu Ana, repleta de esperança. Sinto que Deus está nos convidando a um novo nível de entendimento, como se a espiritualidade fosse uma estrada que estamos começando a percorrer. Com essa energia positiva, Ana sugeriu que se sentassem num espaço ao ar livre para orar e meditar sobre o versículo que escolheram. O ambiente fresco da manhã os envolveu enquanto eles se instalavam sob a sombra de uma árvore frondosa, cercados pelas flores que formavam um tapete colorido ao redor. Vamos nos concentrar na palavra força do versículo,
disse Ana. O que você acha que isso significa para nós neste momento de vida? Carlos refletiu, mordendo levemente o lábio. A força de que fala Paulo é um poder que vem de Deus, certo? Talvez isso signifique que mesmo diante dos desafios, Ele nos dá suporte para transformar nossos relacionamentos e a nós mesmos. Ana assentiu, e uma ideia irrompeu em sua mente. E se fizermos isso de forma prática? Podemos fazer uma lista das áreas em que precisamos de força e transformação e buscar em oração cada uma delas? Isso é poderoso. Ajuda a focar no que realmente queremos mudar, Carlos respondeu animado. Eles começaram a listar suas preocupações e esperanças, escrevendo em um caderno que encontraram na mesa ao ar livre. O traço da caneta se transformava em um símbolo do desejo de renovação e crescimento. À medida que ambas as mãos se movimentavam, o espírito de adoração começou a se instalar. Eles oravam silenciosamente por cada item da lista, pedindo a Deus que trouxesse luz e clareza a cada situação. Senhor, dá-nos força para perdoar o que foi feito, para amar incondicionalmente e para ouvir uns aos outros com o coração aberto. Após a oração, um silêncio contemplativo preenchia o ar. Ana olhar para Carlos e disse, tem algo que eu gostaria de compartilhar. Eu sinto que, se olharmos para o nosso passado, precisamos realmente liberar aquilo que nos feriu. As memórias podem ser pesadas, mas a liberdade que Deus oferece é mais poderosa. Carlos baixou os olhos, pensativo. Eu também carrego mágoas. Às vezes, me sinto paralisado por elas. Como podemos liberar essas coisas juntos? Ana pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. Vamos orar um pelo outro. Precisamos da ajuda de Deus para isso, e o amor que compartilhamos é o início da cura. Enquanto eles oravam, uma sensação de calor se espalhou entre eles, como se cada palavra fosse uma gota de luz, dissolvendo as sombras do passado. Carlos sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, não por tristeza, mas pela ação do Espírito que os envolvia. Ele estava pronto para se libertar. Quando terminaram, ainda em oração, um leve impulso de alegria tomou conta do ambiente, fazendo as folhas da árvore dançarem suavemente com o vento. O que estava reservado para aquele dia ainda não tinha sido revelado, mas a convicção de que algo extraordinário estava a caminho os envolvia. Então, Carlos perguntou com um brilho nos olhos, e se esse rito de renovação não for apenas para nós? Podemos compartilhar isso com outras pessoas e ajudar mais casais a encontrarem sua força em Deus? Ana sorriu, entusiasmada com a ideia. Sim, precisamos conversar sobre isso mais tarde. Agora, além do nosso crescimento pessoal, parece que Deus já está nos direcionando para um propósito maior. O que será que Ele quer revelar a nós a partir disso? Com essa pergunta ressoando em seus corações, ambos sentiram que a jornada estava apenas começando e que mais segredos estavam por vir. O dia prometia muito, e a expectativa de uma nova revelação pairava como a brisa leve que passava por eles, levando os corações a um novo nível de aceitação e amor. Ana e Carlos, cheios de expectativa, decidiram que o melhor a fazer era se deixar guiar pelo que Deus já tinha em mente. O retiro, que se tornara um refúgio, estava prestes a se transformar em um verdadeiro campo missionário para o amor e a renovação. A ideia de compartilhar essa jornada de cura e transformação começou a tomar forma em seus corações. Vamos começar a planejar algo. Talvez uma reunião com outros casais que também possam estar passando por dificuldades, sugeriu Ana, cada vez mais animada. Podemos compartilhar nossa experiência e encorajar outros a se unirem a nós na busca de força em Deus. Carlos sorriu, sentindo-se inspirado pela visão dela. E se fizermos isso várias vezes? Cada encontro poderia trazer novas lições e oportunidades para orarmos juntos. Eu posso ver pessoas se abrindo,
compartilhando histórias que possam ajudar uns aos outros. Como você se sente em relação a isso? Isso seria incrível. Imagina quantas vidas poderíamos tocar. Quem sabe, até mostrar como Deus é capaz de restaurar relacionamentos, falou Ana, seus olhos brilhando intensamente com a possibilidade. Mas, antes de irmos tão longe, precisamos ter certeza de que nosso fundamento em Deus está sólido. Vamos orar de novo. Precisamos buscar orientação e clareza acerca da nossa jornada. Eles se posicionaram de mãos dadas, com os olhos fechados e os corações abertos. O frescor da manhã parecia envolver os dois, e uma paz sobrenatural começou a fluir entre eles. Carlos sentiu que era o momento exato para se entregar completamente e orou com fervor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, nos guia em nossa jornada, que nossos corações estejam prontos para receber tudo o que Tens para nós. Queremos ser instrumentos da Sua vontade. Ana, sentindo o poder da oração, acrescentou: Senhor, nós pedimos por sabedoria. Queremos que cada passo que deremos seja dirigido por Ti. Que a luz da Tua verdade mostre o caminho para aqueles que precisam de esperança e cura em seus relacionamentos. Quando terminaram de orar, uma sensação de renovação invadiu o ambiente. A luz do sol agora parecia brilhar ainda mais intensamente através das folhas da árvore, como se ele mesmo estivesse sorrindo para eles. Você percebeu isso? Sinto que ele já está nos respondendo, disse Carlos, um sorriso pleno nos lábios. Ana assentiu, e seu coração, cheio de gratidão, palpitava de alegria. A energia estava mudando não só neles, mas em tudo ao redor. Ainda absorvendo esse momento, uma ideia nova surgiu em Ana. O que você acha de começarmos um diário de orações e testemunhos? Assim, ao longo dos dias, poderemos ver como Deus nos guiou e as mudanças que aconteceram. Ela disse com um brilho nos olhos. Isso é perfeito, Carlos respondeu instantaneamente. Um diário pode nos ajudar a não só enxergar nosso progresso, mas também documentar as respostas de Deus. Um dia, poderemos olhar para trás e ver como Ele cuidou de nós. Os planos estavam se formando, e a paixão de ambos em compartilhar essa jornada com outros só aumentava. Mas enquanto conversavam, uma nuvem de dúvida pairava por um breve momento. E se alguns casais não acreditarem que é possível se reerguer? Carlos perguntou, quase em murmúrio. Precisamos confiar, estamos apenas no começo, mas o que vale é o amor que ele nos oferece e a fé que temos nele. Ana respondeu convicta. A luz que emanava do sol a inspirava. Então, um som distante chamou a atenção deles. Era o canto de um pássaro, doce e vibrante, como um sinal celestial de que algo grandioso estava por vir. Com um toque suave nas mãos e corações abertos, eles se levantaram prontos para mais um passo. O dia ainda prometia novas revelações, e quem sabe um imprevisto que mudaria tudo novamente. O que será que Deus nos tem reservado ainda? Ana murmurou, olhando para o horizonte, sentindo-se impulsionada a seguir em frente. A expectativa no ar era palpável, como se cada folha que dançava na brisa estivesse dançando com a fé deles, anunciando um novo capítulo a ser escrito. Ana e Carlos caminharam um pouco mais. A brisa suave continuava a sussurrar promessas de esperança aos seus ouvidos. O céu azul parecia refletir o novo ânimo que preenchia seus corações. Ao redor, a natureza vibrava, como se estivesse em sintonia com a transformação que havia começado dentro deles. Vamos aproveitar esse momento para buscar mais de Deus. Que tal escrevermos algumas metas para esse nosso projeto? Sugeriu Carlos, enquanto observava uma formiga carregando uma folha bem maior que ela. Olha só essa formiguinha, Ana. Ela está trabalhando duro, carregando algo que muitos diriam ser impossível. Assim somos nós, né? Mesmo diante das dificuldades, podemos carregar a esperança e a fé.
Ana sorriu com a comparação. Ela pensou em quantas vezes se sentiu pequena diante dos desafios que a vida trazia e como, muitas vezes, tinha duvidado de sua capacidade de superar. Isso é tão verdade. Devemos lembrar que a nossa força vem de Deus. Ele nos dá tudo o que precisamos para avançar, mesmo quando nos sentimos pequenos. Sentaram-se em um banco próximo, abrindo um bloquinho que haviam levado. Vou começar escrevendo o que nós queremos alcançar com esses encontros, disse Ana, entusiasmada. Primeiro, precisamos orar por aquelas pessoas que, assim como nós, estão passando por dificuldades. Que possamos tocar os corações delas e que elas vejam Jesus agindo através de nós. Carlos começou a anotar as ideias. Nós também podemos incluir testemunhos de casais que já passaram por essa jornada e estão vivendo o renascimento nas relações. Isso pode ser uma grande motivação para quem ainda está lutando, disse, sentindo-se cada vez mais motivado. Enquanto escreviam, um grupo de jovens passou ao redor, rindo e conversando. O som de risadas e alegria os envolveu, e Ana olhou para Carlos, percebendo que as gerações seguintes também precisavam entender o poder do amor e da fé. Podemos fazer algo que envolva os jovens também. Se eles virem o que Deus pode fazer em um relacionamento, quem sabe isso não impacta também a forma como enxergam o futuro? Carlos acenou com a cabeça, seus olhos brilhando com a possibilidade. Sim, o amor de Deus não é apenas para casais mais velhos, mas também para todos. Precisamos ser uma ponte entre as gerações, levando o que vivemos para que eles também possam encontrar esse caminho. Ao final do dia, mais ideias surgiram. Eles decidiram criar um espaço para que os casais compartilhassem suas histórias, suas lutas e vitórias. A cada palavra escrita, sentiam o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, a leveza que vem com a certeza de que estavam cumprindo um propósito. Ao olhar para o horizonte, uma paz profunda abraçava ambos. Acho que estamos apenas começando a ver o que Deus tem reservado para nós, disse Ana com um sorriso suave. É emocionante pensar que esse é apenas o início da nossa jornada. Carlos olhou bem nos olhos dela, sentindo a conexão que só aumentava. É verdade. E se estivermos apenas começando, o que mais estará por vir? Imagina quando começarmos a ver as pessoas chegando a nós em busca de apoio. Quanta história, quanta transformação. Precisamos nos preparar. Um silêncio penetrou entre eles, revelando um profundo sentimento de reverência. A conexão com Deus era palpável, e ambos sentiram que algo grande estava para acontecer. Um chamado, talvez. Mais cedo ou mais tarde, todos precisarão reconhecer o amor de Cristo, comentou Ana lentamente. E se a gente puder ser um instrumento? Estou com você nessa. Vamos orar para que isso se concretize na vida deles. Carlos respondeu, segurando a mão de Ana com firmeza. Agora, mais do que nunca, a confiança na ação de Deus pulsava em seus corações. Mas, na profundidade de suas almas, uma pergunta persistia. Se tudo isso era um sinal do que estava por vir, como enfrentariam as dificuldades e os desafios que certamente surgiriam? E assim, ao caírem as primeiras estrelas, a expectativa crescente do que Deus ainda tinha para eles começava a iluminar o céu. Um novo dia se anunciava, trazendo com ele uma revelação que poderia mudar tudo. A alvorada chegou gentilmente, com raios de sol dançando entre as folhas das árvores. Ana e Carlos acordaram renovados, sentindo a energia contagiante de um novo começo. Era dia de oração, um dia para buscar essa revelação que parecia pairar sobre eles. Em seus corações, um anseio palpável por transformação ecoava como um chamado indiscutível. Vamos começar o dia em oração, sugeriu Carlos, sua voz refletindo a determinação que havia brotado após os momentos de reflexão. Ana assentiu, e juntos, de mãos dadas, formaram um círculo de comunhão e entrega.
Senhor, começou Ana, sua voz suave, mas cheia de convicção, nós pedimos que o Senhor nos guie nesta jornada, que possamos ser instrumentos de amor e restauração, que nossas palavras e nossas ações reflitam a luz de Cristo em cada coração que cruzar nosso caminho. Carlos continuou, e acima de tudo, que possamos aprender a amar com a mesma profundidade que o Senhor nos ama, mesmo quando as tempestades surgirem, que o nosso amor seja um testemunho poderoso da sua graça. Enquanto oravam, um silêncio sagrado envolveu-os. O vento então começou a soprar levemente, como se carregasse as suas súplicas para o céu. As pássaros celebravam a manhã com seus cantos, e Ana sentiu uma paz profunda invadir seu ser. Era como se, naquele momento, eles estivessem alinhados com a vontade de Deus. Depois da oração, o casal decidiu fazer uma caminhada perto do lago que sempre os inspirava. Era um lugar especial, onde já tinham compartilhado risadas e lágrimas. Enquanto caminhavam, Carlos olhou para Ana e disse: Você percebe como o lar é um reflexo da nossa espiritualidade? Quando estamos em paz com Deus, tudo ao nosso redor parece se harmonizar. Sim, é verdade. Quando estamos juntos nesse propósito, criamos um ambiente de amor e acolhimento, respondeu Ana. É do nosso lar que devemos irradiar essa luz, impactar as pessoas que nos cercam, escolher ser uma bênção, mesmo quando tudo parece difícil. A cada passo, sentiam-se mais conectados e energizados. Então, Carlos sugeriu que escrevessem um plano de ação para os próximos 40 dias. Um desafio de oração em conjunto, com o propósito de buscar a restauração não só dos casais, mas de todas as relações que estivessem disponíveis. Que tal usarmos o modelo dos 40 dias de oração e jejum? Muitas vezes, o que precisamos é de um período focado para ver Deus se mover. Carlos brilhou com a ideia. Ana quase saltou de alegria. Sim, será um tempo de preparação e expectativa. Podemos envolver outras pessoas nesse desafio também. Vamos criar grupos de oração, que lindo! E assim, a energia crescente entre eles serviu como combustível para escrever o plano. Definir temas diários de oração, versículos bíblicos para meditar e testemunhos que poderiam inspirar coragem e fé. Enquanto o dia avançava, um sentimento de urgência começou a brotar. Eles percebiam que estavam diante de algo muito maior do que apenas um projeto. Era um chamado divino, uma missão que poderia tocar vidas de maneira impactante. Ana teve um estalo. Carlos, você já parou para pensar nas oportunidades que isso pode trazer? Imagina se todos os casais que participarem dessas orações realmente experimentarem a transformação e decidirem compartilhar o que aconteceu? Carlos sorriu, seus olhos brilhando. Exatamente. Quando Deus se move, não é só por nós. É para criar ondas que podem alcançar tantos outros. E cada história, cada mudança é uma prova do poder dele. Mas em meio a toda essa expectativa, uma sombra de dúvida cruzou o pensamento de Ana. E se, no meio do caminho, as dificuldades se tornarem muito grandes? Como permaneceremos firmes? As palavras pairaram no ar por um momento, como um convite para refletir sobre a fragilidade humana diante da grandeza divina. Olhando para Carlos, ela se lembrou de que mesmo nas tempestades, Deus era seu refúgio e fortaleza. E assim, enquanto a luz do pôr-do-sol tingia o céu com cores vibrantes, um novo desafio se formava em suas almas. A determinação era inabalável, mas a pergunta persistia. Até onde estariam dispostos a ir para ver a manifestação do poder de Deus em suas vidas e no coração de outros? A resposta estava por vir, e a cada dia a expectativa aumentava. Ana e Carlos estavam empolgados, cheios de expectativas e sonhos para o que estava por vir. Após um dia intenso de planejamento, os raios de sol lentamente se apagavam no horizonte, mas a chama do propósito aquecia seus corações. Ao chegarem em casa, sentaram-se à mesa pronta para consolidar suas ideias.
Temos que ser específicos, Carlos disse, seu olhar determinado. Não podemos apenas orar, precisamos de um propósito claro para cada dia. Ana concordou, já com uma folha em branco diante de si. Que tal começarmos com uma meditação sobre o amor? Podemos tirar como base 1 Coríntios 13, cada versículo revelando um aspecto novo do que significa amar. Isso pode nos dar uma fundação sólida. Enquanto escreviam, uma sensação de unidade fluía entre eles. Cada palavra que surgia parecia ressoar em seus corações. As promessas de Deus eram como sementes plantadas, prestes a brotar em suas vidas e nas vidas daqueles ao seu redor. Ao detalharem o plano, cada ideia parecia não apenas inspirada, mas sagrada. A noite chegara e as luzes da casa brilham como estrelas em um céu noturno. Carlos olhou para Ana, o amor transbordando em seus olhos. Você sente isso? Cada palavra que escrevemos é um passo mais próximo da esperança. Ana sorriu. Sim, temos que colocar essa esperança em ação. Vamos chamar nossos amigos, convidar os casais que temos conhecido. O que pode parar um movimento gerado pelo amor de Deus? Carlos fez uma pausa, pensando nas consequências daquela empreitada. Mas, Ana, precisamos nos preparar. Não será apenas um mar de flores. Expectativas são como sementes. Elas podem florescer ou enfrentar a seca. A fala de Carlos deixou um eco de reflexão em Ana. É verdade. Mas se não enfrentarmos as dificuldades, como poderemos ver a glória de Deus se manifestar? Ela lembrou-se então da importância da união nas lutas, como um testemunho vibrante de fé. Naquele momento, Ana teve uma revelação. Carlos, temos que incluir uma sessão de jejum em nosso plano. Não só para nós, mas para aqueles que se juntarem a nós. O jejum vai nos fortalecer, vai potencializar a oração. Carlos assentiu, cheio de entusiasmo. Com certeza, e podemos sugerir que todos que participarem escrevam seus testemunhos ao final de cada dia. Dessa forma, poderemos documentar a jornada e as mudanças que vão surgindo. Enquanto a ideia florescia, uma onda de emoção tomou conta do ambiente. Ana podia ver as vidas sendo tocadas, e um calor interior a fez acreditar que estavam à beira de uma mudança espiritual profunda. No entanto, uma voz interior sussurrou em sua mente. Uma sombra de dúvida pairava sobre ela. E se algumas pessoas não perseverarem? E se não virmos os resultados esperados? Ana, precisamos lembrar que a fé não se baseia em resultados imediatos, mas na confiança antecipada do que Deus pode fazer, disse Carlos, sentindo a inquietação de sua esposa. Contudo, devemos encorajar uns aos outros, estar juntos nessa caminhada, mesmo nas incertezas. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas havia ainda um ar de esperança. Olhando nos olhos um do outro, ambos sentiram que estavam alinhados com a vontade divina. Era o momento de enfrentar as tempestades com fé renovada. Enquanto se preparavam para o grande dia, o sol se despedia no horizonte, suas cores vibrantes simbolizando os novos começos. O coração de ambos pulsava com a expectativa de milagres, desafios que iriam moldá-los e a certeza de que, mesmo nos momentos difíceis, o amor e a fé os manteriam unidos. Então, no nosso primeiro dia, vamos pedir por coragem, sugeriu Ana. Precisamos dela para dar os primeiros passos. Carlos sorriu de volta. Coragem e fé, que combinação poderosa. Amanhã será apenas o começo, mas que começo transformador. Mas ainda havia uma questão no ar, algo que esperava pela resposta. O que Deus revelaria a eles nas próximas semanas? As dificuldades poderiam ser grandes, mas um amor inabalável e um propósito claro poderiam mudar tudo. Na escuridão da noite, a expectativa pairava como uma nuvem cheia de promessas divinas, aguardando para se manifestar. A manhã havia chegado com uma luz radiante, como se o próprio céu estivesse celebrando a determinação renovada de Ana e Carlos. Em seus corações, as promessas de Deus pareciam vibrar,
pulsando como um coração cheio de vida. Eles sentavam-se à mesa, prontos para iniciar o desafio dos 40 dias de oração e jejum. O ambiente estava carregado de expectativa. "Vamos orar primeiro?" sugeriu Carlos, os olhos brilhando com fé. "É hora de entregar nosso projeto nas mãos de Deus." Ana concordou, unindo suas mãos às dele. "Senhor, nós te agradecemos por este novo dia e por este tempo que temos para trabalhar em nossa transformação. Pedimos que a sua presença nos guie em cada oração e que nossas vidas sejam um reflexo do seu amor." Enquanto oravam, uma sensação intensa de paz envolveu o lar. O amor que antes parecia distante, agora estava pulsando intensamente, ressoando em cada canto da casa. Afinal, estavam prestes a dar um passo grande em direção à restauração e reconexão. "O que você gostaria de fazer primeiro hoje?" perguntou Ana, seu coração acelerado de emoção. "Comecemos pela coragem. Vamos marcar um encontro para a próxima semana e convidar aqueles que precisam de fé e restauração em seus relacionamentos. O que você acha?" Carlos respondeu, a alma cheia de ânimo. Ana sorriu ao ouvir as palavras dele. "Isso é perfeito. E podemos usar nosso diário de orações para guiá-los. Cada um pode escrever suas lutas e vitórias à medida que avançamos." Assim, o plano tomou forma. Cada oração, cada testemunho se tornava uma peça fundamental na jornada da fé. Os dias seguintes foram repletos de clamores e súplicas ao Senhor. A conexão entre Ana e Carlos começou a florescer e se fortalecer. Eles davam pequenos passos diariamente, orando e buscando a presença de Deus de maneira intensa. Carlos já não era mais o cético. Ele estava começando a entender profundamente o poder da fé. Na noite do primeiro encontro, a atmosfera estava elétrica. O coração de Ana batia forte enquanto preparavam a sala, cheia de expectativa pelo que Deus faria naquela reunião. Casais entravam um a um e a energia do local pulsava como uma sinfonia esperando para ser tocada. Ao iniciar a reunião, Ana ficou emocionada ao ver a alegria e a esperança refletidas nos rostos dos presentes. "Nós estamos aqui para buscar a restauração e o amor de Deus em nossos casamentos", disse ela, a voz firme. "O que vivemos aqui pode ser o primeiro passo para a transformação nas nossas vidas." Carlos continuou: "Cada um de nós tem uma história, e todos nós precisamos de coragem para enfrentá-las. Estamos aqui para orar e apoiar uns aos outros. Juntos, somos mais fortes." O grupo respondeu com murmúrios de concordância e animação, empolgados diante do que estava por vir. Assim, as orações fluíram como um rio majestoso, cada clamor penetrando os céus, levando consigo esperanças e anseios. Era claro que o Espírito Santo estava presente. A cada oração, a cada testemunho compartilhado, as correntes do passado foram se quebrando. Ana e Carlos observavam, maravilhados, como Deus trabalhava em cada coração ali presentes. Das lágrimas de dor emergiam risos de esperança. "Estamos criando um espaço de amor, um espaço onde as mudanças são possíveis", Ana exclamou, sentindo a força do momento. Carlos acrescentou: "É através da vulnerabilidade e da confiança em Deus que conseguiremos vencer os desafios juntos. A partir de agora, isso é uma jornada coletiva." Naquela noite, muitos casais decidiram começar a escrever seus testemunhos em um diário. Outro passo importante na transformação que estava em curso. Cada página virava um símbolo de libertação, onde as esperanças eram fixadas em palavras. O compromisso já não era apenas de Ana e Carlos. Eles se tornaram portadores da luz e da fé em suas comunidades. Os dias se transformaram em semanas. O impacto daquelas reuniões começou a se espalhar. Enquanto Ana e Carlos viam mudanças significativas em suas vidas, também testemunhavam as histórias dos outros casais se transformarem diante de seus olhos.
O respaldo da comunidade era palpável. As mensagens de oração se tornaram um bálsamo para as feridas abertas, e a conexão entre os casais florescia dia após dia. Um mês depois, Ana e Carlos decidiram organizar um retiro para todos os que participaram dos encontros. Era chegada a hora de dar um grande passo na jornada de fé, e a expectativa se acumulava em cada coração. Podemos nos unir mais uma vez para buscar a presença de Deus de maneiras que nunca imaginamos, sugeriu Ana. Este retiro será um momento de renovação, de entrega e reconhecimento das mudanças já tão presentes em nós. Carlos sorriu, satisfeito. Esse deve ser um momento de celebração. Vamos testemunhar tudo o que Deus fez e tem feito. É hora de proclamar aquilo que temos experimentado, que o amor dele é suficiente e poderoso. O dia do retiro chegou. O ambiente estava cheio de natureza e tranquilidade. Músicas suaves ecoavam pelo ar, e muitos casais chegaram com corações abertos e esperanças renovadas. A conexão entre eles parecia quase palpável, como um abraço invisível que os envolvia. Ana tomou a palavra e, emocionada, compartilhou. Hoje estamos aqui para celebrar tudo o que Deus fez. Nossas histórias e experiências se entrelaçam em um único propósito, o amor divino. Nós nos reunimos para agradecer e pedir que Ele continue a trabalhar em nós. Os testemunhos seguiram um a um, cada história permeada de graça e milagres. O Espírito Santo estava claramente presente, cortando a própria estrutura de dor e solidão que havia atormentado muitos deles. Era um momento crucial de libertação, onde a esperança e a força espiritual floresciam. Carlos, ao ouvir seus amigos e conhecidos compartilhando suas lutas e vitórias, sentiu que o amor de Deus estava se espalhando por todos ali. Ele viu o semblante de muitos se iluminando, assim como o seu próprio coração. Enquanto o sol começava a se pôr, refletindo-se nas águas do lago, Ana e Carlos se entreolharam, reconhecendo que algo muito maior havia emergido daquela jornada. O amor de Deus não era apenas para eles, havia se tornado algo coletivo e contagioso. A transformação que testemunharam em suas vidas agora se irradiava por meio da luz dele para aqueles ao seu redor. O sacrifício, a entrega e a busca pela fé resultaram em frutos abundantes. Eles perceberam que a verdadeira restauração não era apenas sobre seu relacionamento, mas sim sobre criar um legado de amor e esperança por onde passassem. Ao final da noite, enquanto celebravam a comunhão e a transformação que se sobressaía em cada uma daquelas vidas, Ana sussurrou. Este foi apenas o começo, Carlos. Sinto que Deus nos está chamando para mais. Essa jornada de fé não é só nossa, é para todos que estão dispostos a aceitá-la. Carlos sorriu, no fundo do seu coração, concordando. Então vamos continuar. A história não terminou. Está apenas começando a ser escrita. E juntos, eles perceberam que o amor e a fé poderiam mover montanhas e restaurar o que parecia perdido. Os próximos desafios estariam por vir, mas agora eles estavam equipados com poder, coragem e a certeza de que com Deus tudo era possível. E assim termina a jornada de Ana e Carlos, mas um novo capítulo inicia-se para todos nós. Uma história de resiliência e de fé que nos lembra que, mesmo nas maiores dificuldades, a luz divina sempre nos guiará. A transformação espiritual pode e deve acontecer, mas é preciso dar o primeiro passo. Agora é sua vez de se envolver, de buscar sua própria transformação através da fé. Não espere nem mais um segundo. Clique no sininho e se inscreva imediatamente neste canal para não perder as histórias exclusivas que trazem renovo a cada dia. Deixe um like agora, não só para alimentar o algoritmo, mas para alimentar o desejo de outros de se unirem a essa jornada. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final.
Queremos ouvir como você tem vivido o seu próprio processo de transformação. E último, mas mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação poderosa de fé e amor. Juntos, podemos impactar ainda mais vidas. Este é o momento de mostrar seu apoio e levar essa mensagem adiante.